O nosso programa está de volta. Eu te convido sempre a participar através das nossas redes sociais. Você pode entrar também no nosso site www.hittv.com.br, além de ligar para a 0 Operadora 11 3337 5886. Estou recebendo aqui para conversar com a gente nesse segundo bloco do nosso programa a Ângela Espera, que é educadora, especialista em primeira infância. Tudo bem, Ângela? Boa tarde. Especialista ao quadrado, porque agora é mãezinha também, né? É a pós-graduação, né? A pós-graduação, com certeza. A neném tá com quanto tempo? Três meses. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu acho que vale, a gente vai falar sobre as crianças aqui, mas eu acho que vale a gente aproveitar duas mães aqui para falarem, duas mães que estão acostumadas a trabalhar fora, porque a gente sabe que cada mãe tem a sua rotina e tem seu estilo. Da importância para que a gente tenha filhos saudáveis, da gente se olhar um pouquinho também, né, Ângela? É fundamental, Jaque. É fundamental que a gente olhe primeiro pra gente. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar? Né? Então, é uma regra para tudo e principalmente na maternidade. É muito importante que a gente consiga equilibrar, né, o que você... A gente nunca mais vai ser o que era, né? É verdade, a gente estava falando aqui nos bastidores. Isso, muda completamente. Mas ainda assim, a gente precisa ter cuidado. A gente tem que ter um olhar pra gente. Para que a gente possa também, inclusive, parece que não, é neném pequenininho, mas a gente já vai colocando isso para eles também, né? É verdade. Eu sei que os primeiros 2 meses... Tudo bem, eu acho que você não tem que se cobrar. Esses primeiros 2 meses a gente, enfim, não consegue olhar pra gente mesmo. Mas acho que depois disso a gente começa a dar umas escapadinhas. A gente tava brincando, ir pro mercado parece uma missão incrível. A gente fica se achando, né? Ai, nossa, eu saí sozinho, fui no mercado. Ali 5 minutos, né? Do mesmo jeito que a gente fica se achando, a gente fica preocupada, né? Porque o mercado... Nunca mais é a mesma coisa, mais é a mesma coisa. O mercado que você faria em 20, você tá olhando ali no WhatsApp pra ver se tá tudo bem. Você tá chorando, será que não tá? Né? Então você fica de olho ali, você dobra o tempo do mercado. Mas é fundamental e é muito importante. E aí, a gente tá falando um pouco sobre saúde mental, até dessas mães. Eu acho que ainda esse assunto volta aqui no nosso bate-papo. Mas vamos começar entendendo. Quando a gente fala da primeira infância, a gente tá falando de que idade? A primeira infância, ela começa da gestação até os 7 anos de idade, 6 anos e 11 meses, né? Que são esses primeiros 7 anos. A gente está formando ali uma criança, um cidadão, né? A gente está formando o caráter, são nesses 7 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí dentro desses 7 anos é tudo muito divididinho, né? Vamos destrinchar? Vamos começar pela gestação? O que fazer ou o que não fazer durante a gestação? Tem dica para as gravidinhas? É muito importante a gente tomar muito cuidado da maneira como a gente se porta para o mundo, como a gente se porta com a criança que já está ali, né? Ela está ali crescendo, ela está se desenvolvendo, então ela já faz parte daquele todo, né? Ela já faz parte daquele mundo. Então, parece um negócio absurdo. Antes de ser mãe, eu sempre falava assim, gente, a gente tem que falar com o neném que está na barriga, a gente tem que conversar. Quando eu engravidei, eu percebi que é difícil realmente. Muita gente falava, mas eu não consigo, eu não estou entendendo como funciona. Porque a gente não tá perceptível aquela barriga ainda. Tá, a gente sabe que tá ali... Antes da barriga crescer, é até meio esquisito a gente falar com a criança, né, pra gente. Né? Fica esquisito. Você fala, é meio mecânico, né? Mas... Vou falar porque eu tenho que falar, né? Exatamente. Mas é muito importante isso, porque você já vai criando um vínculo, né? Aquela criança, ela vai se desenvolvendo, mas lá na frente, ela tá ligada em tudo que está acontecendo, ela tá ouvindo. E é a sua voz, né? São os seus sentimentos, é a maneira como você se porta, ela já tá dentro daquele ritmo. Eu tenho uma experiência muito interessante. Quando a minha cunhada estava grávida de um dos meus sobrinhos, então o meu primeiro sobrinho, eu comecei a namorar meu marido, ele já tinha nascido, acho que ele tinha 4 meses. Eu não tive contato com essa gestação, de outras pessoas da família também. Quando ela estava grávida do meu segundo sobrinho, eu já estava casada, e eu falava muito com a barriga, e eu falava, você vai ser muito amigo da titia. E eu falava muito com a barriga. O que o Igor, hoje ele está com 7 anos, é grudado comigo, e ele eu lembro que até o que me despertou muito para a maternidade foi a minha relação com ele. De todos os meus sobrinhos, a minha cunhada falava, gente, esse negócio da barriga deu certo. Porque quando ele nasceu, ele reconhecia a minha voz. Depois dos primeiros meses, isso é impressionante, Não, é impressionante e reconhece mesmo. Por isso que a gente fala, a mãe, o pai, quem tá ali perto, conversa. Quem convive muito, né? Às vezes é uma avó, né? Exatamente. Conversa, porque eles reconhecem e isso acalma. Né? Calma, eles ficam mais tranquilos. Porque você imagina, eu tô ali no útero, quentinho, escurinho, eu tô sentindo tudo que tá rolando lá fora, mas eu tô protegido.
A hora que o neném nasce, ele precisa ainda ele não sabe que ele nasceu. Ele não sabe. Então, tudo que lembre esse ambiente é reconfortante para ele. Aliás, ele ainda acha que ele e a mãe são a mesma pessoa por alguns meses depois de nascido, muitos né? meses, inclusive. O que acontece? A gente tem a esterogestação, né? O que é isso? Esterogestação, ela é uma teoria, tá? Tá chegando, tá ficando mais visível agora, vamos dizer assim. Mais conhecida. Mais conhecida agora. O neném, ele nasceu, ele não sabe que ele nasceu. É como se houvesse um processo de gestação ainda fora da barriga, ele ainda está em desenvolvimento. Se você parar para pensar e analisar, você pega um mamífero, qualquer mamífero, ele nasce independente. Passa um pouquinho, ele já está andando, a mãe está sempre por perto, mas ele já anda. O neném não. Né? O nosso neném não. Ele depende totalmente da criança. Da mãe. Ele depende totalmente. Então, é para tomar banho, é para fazer higiene, é para mamar. Então, se você não vai até ele, ele não vem até você. Ele não tem recursos para vir até você. O cérebro ainda está desenvolvendo. Então, esse desenvolvimento, ele continua depois que ele nasceu. Então, isso é muito importante. Por isso que, às vezes, hoje a gente ouve falar, não, ó, enrola, ele vai ficar enroladinho, ele vai se acalmar, porque no útero ele estava apertadinho. O som de secador, eu não sei se você percebeu. Impressionante. Aspirador e secador. Eles amam, Eles amam. Acalma, por mais incrível que isso possa parecer. Exatamente, né? porque a princípio você fala, não vou fazer barulho, né? Não, o barulho, ele acalma. Esse barulho, ele acalma porque é parecido com o som do útero. A maneira como a criança escuta dali de dentro. Então, tudo isso, a meia luz, tudo isso que remete o útero, nessa esterogestação, que com uns 3 meses, a criança, ela começa a entender que ela e a mãe estão ali fora, né? Eles já estão se separando, porque até então ele faz parte, né, da mãe. Muita gente fala, o berço tem espinho, eu coloco no berço, eu coloco no carrinho e, meu Deus do céu, sim, ele está acostumado a ser embalado o tempo todo, né? Ele está acostumado o carinho, o colo, o calor humano ali o tempo todo. E, Ângela, acho que junto a isso, vale a gente falar... a importância, a gente sabe que no primeiro momento, para uma mãe de primeira viagem, por mais que inclusive a gente tenha muita informação, a gente em algumas situações fica um pouco confusa. Mas eu me lembro que quando o Davi estava com 3 meses, a minha irmã casou e eu fui madrinha e ele ficou. E alguém virou para mim e ele começou a chorar, eu tive que descer, peguei ele, fiquei com ele no altar e alguém falou para mim assim, você tem que ver o que você vai fazer, porque esse menino só quer você. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou a mãe dele. Ele tem 3 meses. Ele está comigo 24 horas por dia. Ele mama em mim. Se ele quisesse, a vizinha ia ter alguma coisa estranha. Ele quer mesmo. Ele fica no meu colo mesmo. Eu fico com ele o dia inteiro no colo mesmo. Daqui a pouco eu vou voltar a trabalhar. Não vou poder mais. Eu sei que a gente tem que ter um limite para isso, mas a gente tem que se permitir curtir esse bebê também, né? Tem que se permitir curtir. E o máximo que a gente puder passar realmente coladinho com ele. É o que você falou, ele é seu. Ele ainda não entendeu muito bem que ele está no mundo, né? Para ele ainda é a mesma coisa. Então, é muito importante isso. E todo esse colo, esse carinho, toda essa atenção de até você atender o bebê prontamente. A gente ouve muito isso dos mais velhos. Mas se você atender, vai ficar mimado. Né? É isso mesmo. Vai, deixa chorar, Deixa chorar, precisa chorar. Deixa no berço. Não é bem assim que funciona. Quando a gente atende a criança prontamente, ela cria uma figura de apego com você. Então, isso vai trazer confiança para ela lá na frente, porque ela sabe que você vai estar sempre ali. Isso, a criança, todo mundo fala, nossa, mas ele te manipula. A criança não manipula, ela não sabe o que é manipular. Ela não manipula, entendeu? Ela não fica mimada. Quando a gente vai falar, vou mimar, você fazer pela criança o que ela pode fazer sozinha. Aí sim. Aí você entregar tudo na mão dela, mas poxa, é um bebezinho, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, até um pouco de empatia, sabe? Às vezes a gente escuta assim, então eu já escutei muito isso. O Davi dorme desde cedo no quarto dele e ele já estava numa de dormir absolutamente sozinho, de ir pro quarto dele e dormir. E agora ele deu uma retrocedinha, assim, retrocedeu um pouquinho e às vezes ele chama. Ai, mamãe, posso ficar com você? Por que não, de vez em quando, ficar um pouco com ele? Ele tá com dificuldade para dormir. Então, ou meu marido às vezes deita um pouco lá no quarto com ele até ele dormir, ou de vez em quando, mesmo sendo um dia de semana, a gente cede, ele vem um pouquinho para a cama da gente.
Ele tem 3 anos, Exato. então tudo bem retrocederem um pouquinho, acontece às vezes, né? Acontece e é bastante, não é só às vezes, né? Uhum. Então, são vários saltos que a criança... Nossa, ela já tá fazendo isso. Opa, voltou. Mas é muito comum isso acontecer e é fundamental que ele encontre esse apoio. Porque ele passou por essa fase. Mas será que se eu precisar eu ainda vou ter? Deixa eu ver, né? Inconscientemente. Deixa eu ver se eu realmente tenho esse apoio. Se eu tenho... E isso é muito importante, porque é o que eu falo. Lá na frente, vai ser uma criança muito segura, um adulto muito seguro. Eu vi uma frase que me marcou muito, eu li uma frase que me marcou muito, que é: eu quero que quando meu filho for maior e ele se meter em uma enrascada, ele não pense assim, não vou contar para os meus pais porque eles vão me matar. Eu quero que ele pense, eu vou contar para os meus pais porque eles vão me ajudar a sair dessa enrascada. Sei lá, aprontou uma na escola, quebrou um vidro jogando bola. Eu não quero que meu filho fale assim, não posso contar para os meus pais que eles vão me matar. Não, eu quero o contrário. Eu quero que ele fale, eu preciso contar para os meus pais para eles me tirarem dessa enrascada. Não é isso. É isso. É essa relação de confiança. E a gente cria nessa primeira infância. Até os 7 anos você tá ali. Quando a gente pega teoricamente, a gente fala, não, tem que fazer assim, assim, assim. Mas a gente vai errar. Não, é impossível fazer tudo 100%. Né? É impossível fazer tudo 100%. É impossível. Fazer tudo 100% no meio de uma pandemia é mais impossível ainda. E a gente vai errar. E é muito importante, inclusive, que a gente reconheça o nosso erro. Que a gente reconheça. E mesmo pequenininho, que a gente aí sabe que não entende muito bem o que a gente está colocando, você peça desculpas. Você fala, olha, desculpa, eu errei, mas eu tô tentando, né? Às vezes a gente fica nervosa, né? E a gente não sabe, a hora que a gente vai ver, a gente desconta neles, Exatamente. Né? Às vezes sem querer. Às vezes não, é sempre sem querer. E depois você fala, meu Deus, briguei com ele porque ele derrubou o suco. Ele é só uma criança, ele ia derrubar o suco mesmo, né? E isso daí marca, né? Vamos pegar um exemplo do suco que você falou. O Davi, ele tá com 3 para 4. Davi, leva esse copo de vidro pra mamãe ali na mesa. Ele vai levar. No meio do caminho aconteceu alguma coisa, ele tropeçou, escorregou, caiu e quebrou o copo. O que acontece? Às vezes a gente vai falar, não acredito, você não consegue fazer nada direito. Eu só pedi para você colocar aí e você não fez. Isso aí já fez uma sinapse na cabecinha dele, né? Já juntou ali neurônio com neurônio. Falou, eu não consigo fazer nada. Tudo bem, aquilo ali vai passar e tal. A gente já tá cansado do dia inteiro, né? Vai passar. Mas lá na frente, ele vai ter aquele sentimento dentro dele de insegurança. E eu acredito que isso seja pior ainda quando há afirmações seguidas. Então, aconteceu num dia que você está nervosa, depois você foi, conversou, pediu desculpa. Agora, em algumas famílias, infelizmente, é recorrente, até comparação com os irmãos, né? Mas na sua idade, seu irmão já conseguia fazer isso. Outro dia eu ouvi uma mãe falando, mas você tem a mão furada, tudo você derruba. Não podemos falar assim, né? Não podemos porque a gente está criando o adulto lá na frente. E ele vai achar que realmente ele não é capaz de fazer nada. Agora, Ângela, para a gente infelizmente caminhar para o fim do nosso bate-papo, acho que um tópico importante é como lidar com os palpites. Tem dica para isso? Os palpites, menina. A melhor coisa, estudar. Vamos ler, vamos se basear, vamos pegar uma fonte segura, entender aquilo. A gente sabe que quem está dando palpite não é por maldade. E muitas coisas mudaram, como no primeiro bloco, estava falando. De lá para cá, a alimentação mudou, a maneira como a gente age com a criança, inclusive nessa questão do colo, do apego, mudou. Estudos comprovam. Então, é muito importante que a gente estude e saiba. Quando alguém falar, você fala, olha... Questão da chupeta, por exemplo. A minha mãe sempre fala, vamos dar chupeta que acalma. Ok, a chupeta pode acalmar, mas para mim é muito mais importante a amamentação. E pode haver aí uma confusão de bicos. Então você chega com o artigo pronto e conversa com a pessoa. Muitos vão entender, né? Muitos vão saber lidar com isso. Então, a minha dica crucial é estude, leia. Contra os fatos, não argumentos, exatamente, né? Exatamente. Ângela, prazer te receber aqui. Ficaríamos horas e horas. Muito obrigada por ter vindo ainda nesse momento que você está aí com a sua filha nenenzinha. Parabéns, sucesso para você, tanto na sua vida profissional aí como na maternidade. Muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato no Instagram, agora sim, é infância.em.foco. E tem o telefone 0 operadora 11 972 82 3726. Muito obrigada e uma ótima tarde, Eu que agradeço. Ângela. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom ter você conosco. Eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.